Tá? Bom, então é com muito gosto que vos estou aqui a receber em nome da Casa. A Casa tem aqui um papel muito secundário. O Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, digamos, aloja, aceita, partilha neste trabalho, cuja apresentação foi basicamente trabalhada por um dos nossos professores, que tem uma grande experiência nesta área. Quero aproveitar para dar as boas-vindas à Comissão de História Militar. O trabalho da Comissão da História Militar está patenteado em vários livros, em várias publicações, é útil, é relevante, é distinto, é indispensável para nós vermos, para nós analisarmos o nosso passado segundo as várias perspectivas que existem e não o deixar esquecer e projetar, digamos, as grandes conclusões para o futuro. Mais ainda neste ciclo, que é um ciclo muito específico, é um ciclo que vão ter 25 conferências, esta é a 14ª, estive agora a saber, e é o ciclo de visões da Guerra 61-75 e das independências da África. Portanto, é um assunto premente, cadente ainda, com ligações afetivas, históricas, culturais, relacionais, que interessa agora analisar e não deixar perder e, fundamentalmente, dar oportunidade para que as várias visões, os vários sentimentos, as várias formas de analisar este acontecimento tão complexo na nossa história sejam resguardadas, salvaguardadas e projetadas para o futuro. Portanto, as boas-vindas e desejo o maior sucesso nesta conferência. Muito obrigado, meu Geral. Boa tarde a todos. Ao Sr. Tenente-Geral António Fontes Ramos, foi meu chefe de divisão de operações. Na altura eu era, obviamente, chefe da parte da organização, como o Geral sabe. Queria cumprimentar pessoalmente e agradecer na sua pessoa, quer à Senhora Reitora Isabel Gil, quer ao professor João Carlos Espada, a amabilidade de nos ceder as instalações para, na sequência de um projeto que é importante, como já disse, que é um ciclo de 25 conferências que estão colocadas no YouTube. Isto está a dar em direto e temos gente a assistir do outro lado, mas depois os estudantes que não têm a oportunidade de estar aqui, obviamente, poderão ver mais tarde. Aliás, é uma forma que eles até lhes atrai mais em qualquer momento, poderão ver estas conferências. E, portanto, na sua pessoa, os meus sinceros agradecimentos pela disponibilização das instalações. Nós estamos a fazê-lo, peço desculpa, no âmbito deste projeto, ir ao encontro das próprias universidades e outras instituições, porque a Comissão Portuguesa de História Militar, que eu dependo diretamente da Sra. Ministra da Defesa Nacional, tem por objetivo não só a divulgação da história, a representatividade nacional, ainda agora viemos do Congresso em Istambul, mas depois também um conjunto alargado de atividades que vão do jovem dos 9 anos até aos jovens dos 99. Portanto, é preciso ser jovem. Mas isto com vários concursos nacionais. Ainda ontem estivemos também no âmbito de um evento que teve a ver exatamente com os combatentes. É o Prémio dos Combatentes. Eu sou presidente do júri e tive imenso prazer em estar com a Lídia Jorge e com uma série de elementos desse júri para premiar trabalhos feitos por antigos combatentes. Este projeto, e já agora permitam-me também cumprimentar o Coronel Proença Garcia e professor desta casa, e agradecer-lhe, até porque ele faz parte também da Comissão Portuguesa de História Militar, é membro do Conselho Científico, vai ser apresentado ali pelo Secretário-Geral da Comissão, no modelo que nós temos desta conferência. Agradecer-lhe, independentemente da agenda complicada que ele tinha, eu quase que impus a data, eu agradeço a disponibilidade dele, sobretudo para falar de um tema que para já lhe é familiar, mas por outro lado que é muito complicado. Já vamos perceber isso facilmente e muito obrigado por ter aceito este desafio. São também o Coronel Borges da Fonseca, o Secretário-Geral da Comissão, também é assessor no Instituto da Defesa Nacional. Ele aqui vai fazer de moderador. Isto é o Coronel Aniceta Fontes está em casa por razões de saúde, não pode estar, mas está aqui também com razões de saúde, está lá atrás. O mestre, neste caso, João Tavares, que são os coordenadores desta atividade. Esta atividade já vai na 14ª sessão e tem desde os atores, como eu disse ao Sr. General há pouco, desde o General Pesará Correia ao General Chito Rodrigues, que foram atores, o Marcelo também foi, mas desde os atores que estiveram na guerra, até professores como o professor António Tel e o professor Luís Rodrigues têm 2 excelentes apresentações
que também podem consultar, a Mónica Rodrigues. Portanto, há vários angolanos, guineenses, moçambicanos, cabo-verdianos. Portanto, estas sessões visam, sobretudo, fazer história oral. Ela vai ficar no YouTube e, sobretudo, dar origem depois à discussão alargada. E a discussão alargada vai já ter lugar. E, portanto, desafio todos, há pouco desafiava o Sr. General, nós temos este ano o colóquio de História Militar da Comissão, vai ter lugar no Instituto Universitário Militar, 7 a 9, desafio os investigadores, aqueles que quiserem ainda participar até dia 15 de outubro, ainda podem apresentar comunicações, o Call for Papers está aberto, e depois para o ano temos o Congresso Internacional em Portugal. Portugal venceu, a candidatura venceu, e vamos ter para o ano, com a chancela do Sr. Presidente da República, com o apoio de várias instituições. Neste caso destes eventos, deste ciclo, temos também o apoio da Associação 25 de Abril, como é natural, e da Liga dos Combatentes. E que agradeço sempre, e passo a palavra então a quem vai apresentar o orador, e depois teremos a comunicação. Muito obrigado pela vossa atenção, quer lá em casa, quer aqui. Muito boa tarde. Muito obrigado, meu general. Passo então a apresentar o orador da sessão de hoje, o professor Dr. Francisco Proença Garcia, que é atualmente professor associado com agregação e Dean for Faculty do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, académico visitante na Universidade de São José, em Macau, do Instituto Universitário Militar, em Lisboa, e da Universidade Católica de Moçambique, na cidade da Beira. Entre outras funções, foi representante nacional na Organização para a Ciência e Tecnologia, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, entre 2014 e 2016, foi chefe do Departamento de Pós-Graduação da Academia Militar, em 2014, foi assessor do chefe do Estado-Maior do Exército, entre 2011 e 2014, conselheiro militar da Delegação Portuguesa à Organização do Tratado do Atlântico Norte e da Agência Europeia de Defesa entre 2008 e 2011. Foi também oficial de planeamento da sede do Comando do Setor Central da Missão das Nações Unidas em Timor-Leste em 2001. Posso acrescentar que o professor Dr. Francisco Proença Garcia é académico da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, académico do Instituto Brasileiro de Geografia e História Militar, e diretor da Sociedade de Geografia de Lisboa. Escreveu 16 livros e publicou várias dezenas de artigos científicos nas áreas das relações internacionais, dos estudos da segurança e estudos africanos. O seu mais recente livro é Authoritarian Power and Challenges to Liberal Democracy, publicado em 2022 pela Alteia. Meu caro Francisco Proença Garcia, a palavra é tua. Tenho que preferir aqui umas palavras adicionais agora a título pessoal, permitam-me isso, em termos de currículo. Não quis fazer antes do secretário-geral. Foi meu aluno, meu excelente aluno, foi meu capitão quando eu estava na academia. Na altura tinha um pensamento muito à frente relativamente à grande parte dos militares. Ele já era mestre, estava a acabar o doutoramento como jovem capitão. Era um exemplo para os camaradas de homem que procura e busca permanentemente o conhecimento. Tive o prazer de estar com ele na parte final da carreira, de o aconselhar. Ele tomou as suas decisões que eu respeitei. Eu era comandante da academia nessa altura e tenho um respeito e uma grande consideração, quer como profissional, quer a título pessoal, que é uma pessoa maravilhosa. Tinha que dizer isto em consciência. Também dizer que esta é uma casa que me diz muito. Já estive aqui sentado várias vezes, como júri, fiz o curso com o professor Carlos Espada, o curso aberto de Ciência Política, dos primeiros cursos, acho que no milénio passado. Ligou-me à casa logo nessa altura, e ao professor Carlos Espada, e ele também, depois também havia ligações. Portanto, é uma casa que me diz muito, vi aqui a vários doutoramentos, e é uma casa que merece toda a minha consideração pessoal, e também, obviamente, da instituição Missão Portuguesa de História Militar. Muito obrigado mais uma vez. Agora o público é seu, é teu. A conferência hoje, quando não haver o desligou, posso falar da Guiné, posso falar do Moçambique. A minha primeira ligação à Comissão foi aqui deste livro primeiro da Guiné, 63-74, de 1996. De maneira que eu tive que reler uma coisa que me dava desde 96. E depois a outra é 2000. Depois até deu a origem ao Prémio Internacional. De maneira que a ligação já vem em mas, vamos ver, 25 anos de distância em relação aos fechos.
depois fui dedicado a outras áreas, sempre apaixonado por África e pelos filhos da guerra, mas deixei, de facto, de acompanhar. Eu e os mais portugueses sobre este período em África, que é muito cativante, e agora foi um desafio voltar a pegar no livro. Agora são mais de 700 ou 800 páginas, e eu sintetizo isto em meios de páginas, mas eu só trago as ideias de água. O que é que eu decidi fazer? Vou ler para cada um por ler e vão fugir ao período, vão fugir aos dois teatros de ocupações. Os dois períodos, estudei mais a Guiné e Moçambique, por causa, a Guiné foi oportunístico. O meu pai na altura estava na embaixada da Guiné e eu aproveitei para conhecer a Guiné e trabalhei com o Santiago, uma velha, hoje é ministro de alguma coisa na Guiné, mas eu aprendi com ele. Era um jovem de 24 anos que tinha pai de Guiné. E depois a outra, foi para compreender porque é que o pai tinha pai. Foi Moçambique. Bom, isso levou-me a perceber, e depois tive a oportunidade, vim agora a ver o tive a oportunidade de ter um jornal que era fantástico, que era o Jornal Pedro Cardoso, que foi secretário-geral da Guiné. E foi o meu orientador da primeira tese, ele e o Sr. Oliveira Moreira, isso foi como, aliás, da tese de mestrado, e o Jornal Pedro Cardoso é que me meteu o bichinho da África. Está a dar, buscar as explicações. Não precisa nada disso, mas lê a antropologia cultural, percebe as etnias, percebe as religiões e vai ver como é. E foi uma paixão. E depois, ao longo das minhas profissões, e hoje, na Católica de Moçambique e nas outras comunidades, acho que estes estudos, há quase 30 anos, me serviram muito para perceber aquelas realidades. Mas outro aspecto da atenção. Eu vou considerar sobre um período muito concreto, sobre o do Pedro Cardoso e do Espírito na Guiné, sobre o programa Uma Guiné Melhor. Vou falar pouco de tiros e populações militares, vou falar mais sobre o apoio socioeconómico e da ação psicológica, e depois eu gostaria de entrar um bocadinho mais no detalhe da introdução da Manobra, mas vou falar sobretudo da Manobra das grandes operações de estudo, um bocadinho da Nova Borda, e depois falar também da ação psicológica e sobretudo do papel das informações na guerra. Este traço gerais será esta apresentação e me trago alguns mapas que eu recolhi, outros que fui desenhando, noutras obras, mas que penso nisto. Vou ler, eu treinei, disse que para os meus alunos treinei, e eles depois estão aqui também posso não imobiliário, já estava a dizer que já estava a contar, mas costumo dizer, e isto dá uma volta de 18 minutos. Mas depois temos a oportunidade de conversar, é uma matéria muito fácil. Eu fui que eu considero que é o mais importante, e a minha ideia não vais aos tais se não queres. Eu já não sei dos tais, dos dados, eu vou saber, mas não vou entrar nos tais. De maneira que tudo aquilo que aqui tenho foi extraído, depois organizado a partir sobretudo destes estatutos. Ora bem, Portugal enfrentava, nos seus territórios continentais africanos, desde 1961, uma sucessão insidiosa de tipologia popular que, sem frente nem retaguarda, se disseminava e infiltrava nas populações. A luta com vista a garantir a soberania portuguesa nos territórios africanos, num contexto internacional de Guerra Fria, tinha de ter um caráter estratégico total ao nível interno e externo. O poder português enfrentou a mais extensa linha de operações do mundo, exercendo ações de afirmação da soberania em 3 teatros de operações diferenciados, distantes da capital política e distanciados entre si. Neste período, nunca foi decretado Estado de sítio, as Forças Armadas oficialmente foram chamadas a colaborar em operações de polícia contra a agressão preparada e lançada dos territórios estrangeiros, sendo os elementos levados, designados inicialmente por terroristas e depois, ao longo dos anos, mudou para a terminologia de INI. Pelas suas características, a subversão visava a população como um todo. Contexto que foi desgastando o poder português para a comunidade internacional, principalmente devido à falta de iniciativa política para negociações paralelas à ação militar, sobretudo em períodos de supremacia militar. Esta situação de desgaste arrastou-se até à entrega formal de poderes, na sequência da intervenção do governo político militar ocorrido com o movimento das Forças Armadas em início de abril de 1964. A fundação de quadros permanentes e mesmo a perspectiva da guerra permaneceram clássicos. Com a queda do poder português na Índia, a imagem das instituições militares ficou fortemente usada pelo modo facílimo da guerra. Elas mantinham-se presas à perspectiva de ganhar ou perder. Inicialmente, este fator impediu que a guerra em África fosse encarada nas suas características específicas. Uma vez corrigida esta posição, as Forças Armadas passaram de um conceito de ganhar ou perder para o de alimentar. Ao alimentar as Forças Armadas, beneficiavam o tempo de manobra política.
A atuação contra-subversiva partia da premissa de que este tipo de guerra não se ganhava pela ação militar, mas que se perdia pela inação militar. Isto aprendi com o Silvício Bergman, o jornal Silvício Bergman, esta máxima dele. O objetivo primário das Forças Armadas era o da grande habilidade da ação política, governativa e administrativa. Era essencial o controle do território com esta finalidade, mas também a proteção das pessoas e instituições, procurando conter a subversão armada até ao seu isolamento, destruição, e o mesmo isso faz ali entrar na quarta fase do fenómeno subversivo, ou seja, o Estado revolucionário. Como sabemos, veio a ser concretizado. Por que uma guerra total se tratava, a manobra contra-subversiva desencadeada pelo... Não passa. A manobra contra-subversiva desencadeada pelo poder português exigia uma ação muito estreita e coordenada entre as Forças Armadas, a administrações e as populações, uma constante vigilância da retaguarda e uma integração de 5 manobras parcelares: política, diplomática, militar, socioeconómica, psicológica e de informações, sendo envolvidas nesta ação numerosos e efetivos da metrópole, cujo recrutamento se alargou também nos territórios africanos. A atuação portuguesa foi possível, claro está, pois Portugal teve de conduzir a guerra de forma a minimizar o impacto desta nas estruturas sociais portuguesas, pelo que tinha de manter forçosamente um ritmo lento, compatível com os recursos disponíveis e, em simultâneo, disseminar um tal fardo o mais possível pelos territórios africanos. Em última análise, traduziu-se naquilo que John Ken designou como modo português de fazer a guerra, derivado de uma estratégia nacional que poupança dos recursos limitados de que dispunha, dependendo da eficácia da organização global, da contra-subversão, muito do espírito de cooperação entre as autoridades civis e as autoridades militares. Esta foi, então, a base da resposta possível. E agora vou falar aqui da Guiné. Este é um mapa foi desenhado a partir de um subinteresse de 63, que era o Populações da Guiné, que tem a ver com as etnias que são transfronteiras e os problemas que isso causava para quem no campo militar queria controlar este território. Depois vão aparecer mais mapas, ali temos o fluxo nas suas tradicionais lutas, e aqui o outro é na Mesquita em que é isto, 92 ou 93, já não sei se ficar velho, nestas coisas. Bom, ora bem, agora então vamos centrar em Guiné. E no General Fina. No General Fina, durante o período em que foi governador e comandante-chefe das Forças Armadas de Guiné, ou seja, de março de 68 a setembro de 73, procurou retirar à subversão o substrato dinâmico de caráter social em que esta se apoiava. E estou a citar o livro de Portugal do Futuro. E colocando ao serviço a contra-subversão, pretendeu opor à revolução social subversiva uma eficaz contra-revolução antirrevolucionária, combinando ideias com ideias, uma vez que estava consciente de que um plano de contra-subversão não se projetava no campo da missão das Forças Armadas, mas sim no campo do fomento económico e social e da promoção cultural das populações. A sua manobra contra-subversiva, preconizada pelo general Spindler, seguia a doutrina da resposta possível, que denunciei há pouco, e visava assim o século da manobra militar e o da promoção socioeconómica, bem como o da manobra psicológica, estando a manobra militar e socioeconómica interpenetradas, mas desenvolvendo-se em esferas de ação diferenciadas, fomento de segurança, correspondendo também a ações diferenciadas. A manobra militar atuava punitivamente sobre os grupos armados que prejudicassem a manobra socioeconómica, expulsando do território da zona de esforço por ações de retaliação e ações punitivas, procurando ao mesmo tempo policial para o lado da autoridade constituída. Esta manobra tinha por base um dispositivo quadríplo que permitia um maior controle da população, um apoio social e sanitário mais extensivo, facilitava a pesquisa de informações, permitindo assim mais eficaz ação psicológica e intervenção oportuna das forças especiais e operações de afirmação da soberania. A manobra socioeconómica visava conciliar as ambas populações e impedir ao PAIGC a realização dos objetivos psicológicos. A manobra militar pretendia garantir o espaço e o tempo necessários para a construção dos objetivos da manobra socioeconómica. Parece-nos evidente que a inutilidade das forças militares se os objetivos socioeconómicos que estavam na base da contra-subversão não se concretizassem. Assim, para manter e aumentar as das populações, o general Spindler desenvolveu uma manobra que tinha por finalidade a promoção socioeconómica, utilizando frequentemente a capacidade militar soberana, utilizada através de estrutura administrativa em proveito das populações. E eu próprio percorri diversas vezes o território, ao mesmo tempo que assegurava que as suas medidas tinham adequada cobertura pela imprensa na metrópole. Face ao plano
A Traspresso vinha a ser desenvolvida entre as populações oportuna campanha psicológica baseada na promessa de uma Guiné melhor, era este o plano, para satisfazer os legítimos anseios da promoção socioeconómica das populações. Todavia, esta manobra processava-se em clima de alguma precariedade de meios, resultando assim, por um lado, a impossibilidade de se atingir os objetivos socioeconómicos e, por outro, o de alcançar a vitória no campo militar. Apesar dessa precariedade, foi decidido exercer esforço no plano socioeconómico em detrimento da manobra militar. Esta decisão envolveu riscos inerentes ao enfraquecimento do dispositivo de segurança face ao previsível agravamento da situação militar. Risco que o comandante-chefe procurou minimizar no campo de manobra militar através do ajustamento do dispositivo e acionamento das suas forças à luz de um novo conceito operacional. A organização das tabancas em autodefesa, por isso é que tem aqui um mapa dos argumentos, e o reordenamento das populações com a finalidade de proteger a população rural da subversão, na Guiné, foi terminada em setembro de 68, 30 de setembro, envolvendo as responsabilidades acrescentadas para o governo e para as Forças Armadas, perante a população. E assim, as medidas adotadas deveriam revelar-se eficazes no tocante à segurança das populações e dos meios de subsistência. De qualquer forma, aquilo que se designa abreviada indevidamente de política de aldeamentos não se aplicava isoladamente. O comando-chefe difundiu diversas diretivas destinadas à conquista das populações, das quais salientamos, entre outras, 4 diretivas que vou mencionar. A diretiva 60 de 68 referia: um plano de contra-subversão não se projeta no campo imediato das forças das armas, mas sim da promoção social e cultural das populações. A guerra da Guiné não se ganha pela força das armas, mas pela força da razão. A diretiva 44 diz: a diretiva 44 de 69 esclarecia a necessidade de gerar um clima psicológico novo, onde não haja lugar para ressentimentos e complexos de culpa. O esforço orientado para a reconstrução moral e material da província deve ser exercido, bem como a mentalização com o fim de eliminar tendências repressivas, consciencializando todos os militares da missão civilizadora. A diretiva 65, que é de 69, é das mais importantes, explicitava que o comando-chefe decidiu a manobra, na sua manobra estratégica, constituir o chão manjaco, ou seja, Teixeira Pinto, ou Escanchum, como a área fulcral da luta contra a subversão. Esta é, de facto, a diretiva com maior importância devido ao facto de a sua execução vir a constituir a ação militar com maiores repercussões na conduta da manobra estratégica socioeconómica. E teve um desfecho trágico, mas foi decisivo para a evolução da situação. Depois levou à morte dos 3 majores, como se lembram. Passos Ramos e por aí fora. A diretiva 870, esta está mais ligada à manobra psicológica, de abril de 70, na qual a doutrina enunciada era assim: a conquista assentará mais na conquista dos espíritos, ou seja, a adesão, do que no controle físico das populações. Dentro dessa conjuntura, a manobra psicológica deveria assentar nas seguintes bases, em relação às populações: dar prioridade à população, às populações controladas, tendo em vista o incremento e a consolidação da sua adesão à causa nacional, a sua mentalização para a aceitação dos reordenamentos e autodefesa. Atuar psicologicamente sobre as populações em situação de duplo controle, que estão aqui assinalados aquela da quadrícula, duplo controle, por forma a conseguir-se anular pelos factos a propaganda inimiga, junto às populações, com vista à sua apresentação, ou no mínimo, à aceitação da sua futura recuperação. E ainda atuar psicologicamente sobre as populações sob controle inimigo, por forma a conseguir-se a sua apresentação, ou no mínimo, a aceitação de um duplo controle. A notável obra de promoção socioeconómica, com o plano Uma Guiné Melhor, desenvolvida pelo Jornal Spínola, em estreita coordenação entre a administração portuguesa e as Forças Armadas, na procura de conquistar as populações, obteve apreciável grau de êxito, nomeadamente no Chão Manjaco, do qual foi claro sinal a morte dos 3 responsáveis locais na manobra socioeconómica. Todavia, o esforço armado, transferido no final da época das chuvas de 72 para a zona de Cantanhês, ou seja, a sul, na zona Nalu, a sul do território, e o reforço feito ao PAIGC, sobretudo através dos seus mísseis terra-ar Strela, inverteram o curso da guerra, passando Portugal a admitir o colapso militar de consequências imprevisíveis e ignorando-se parte dos efeitos da ação socioeconómica desencadeada. E agora vou mudar para Moçambique. Bom, vou centrar sobretudo na componente militar, no Couso da Riaga. Mas tem a manobra político-diplomática, como disse, a resposta possível tem 5 vertentes. Vou enunciar aqui da parte político-diplomática as 4 situações que me parecem terem sido as mais significativas na condução da guerra total com que Portugal se defrontava.
Toda a argumentação, primeiro, toda a argumentação política ou diplomática em torno das decisões, quer do Conselho de Segurança, quer da Assembleia Geral das Nações Unidas, nomeadamente da sua quarta comissão, bem como a procura de apoios internacionais e, ao mesmo tempo, negar os apoios aos movimentos independentistas. Em 61, e esta é das mais importantes, após os incidentes em Angola, a reação governamental com uma concentração de poderes do Governador-Geral e do Comandante-Chefe numa só entidade, quer em Angola, quer em Moçambique. Em relação à África Austral, os laços políticos com a Rodésia e com a África do Sul confirmavam a forte decisão de Portugal permanecer no território. Veja-se, exemplo, os exercícios de Alcor. Ao nível político-económico, a decisão da construção do complexo hidroelétrico de Cabora Bassa e todas as consequências que esta trouxe no decorrer do confronto. De maneira que esta é a vertente político-diplomática. Ao nível militar, com o iniciar das hostilidades, as forças portuguesas desencadearam em Moçambique, à semelhança dos outros teatros de operações de grande envergadura nos distritos afetados de Niassa e de Cabo Delgado, ou seja, a norte. Numa visão exclusivamente militar, com o general Carrasco, uma visão exclusivamente militar deste tipo de guerra, notando, afinal, alguma impreparação inicial para enfrentar este tipo de conflito, procurava-se restabelecer a situação e acelerar a implementação da linha de contenção que se julgava, pela construção de aldeamentos, poder constituir-se. Atingindo aqueles objetivos, a contra-subversão passou a atuar em operações de contra-guerrilha e operações socioeconómicas de maior ou de menor envergadura, realizando ocasionalmente grandes operações, como a Águia e a Nogórdia. Anteriormente houve a Operação Fronteira, que foi fundamental para conter inicialmente. Em sentido lato, podemos afirmar que se realizaram operações militares de grande e pequena envergadura, em apoio das forças e das autoridades administrativas. Face ao evoluir da situação, alteraram-se os comandos e dispositivos, por forma a adaptar o emprego dos meios militares e implementar uma colaboração mais funcional entre os comandos militares e as autoridades administrativas. A resposta militar assentou muito numa evolução doutrinária baseada nos homens da designada geração NATO. O general o João Vieira Borges falava sempre da geração NATO à geração NATO, lembram bem disso, da geração NATO, e uma crescente localização de efetivos. Esta alteração da base de recrutamento de forma crescente era insuficiente, mas reduziu as despesas, conseguiu uma sustentabilidade em tempo e manteve o conflito sob controle. A localização dos quadros das Forças Armadas servia também, a Lisboa, de arma preciosa para o reforço da legitimidade política necessária ao confronto e para alimentar a propaganda de caráter não racial da atuação portuguesa. Com base num dispositivo quadrícula, competia às operações militares impedir o alastrar das atividades inimigas armadas, atuando punitivamente sobre os grupos que prejudicassem a manobra socioeconómica e de aliciamento das populações, expulsando-os da zona de esforço por ações de retaliação e ações punitivas, e procurando ao mesmo tempo aliciá-los para o lado das autoridades constituídas. Aquelas operações tinham também um caráter preventivo de vigilância e de controle nas áreas ainda não sublevadas, eliminando qualquer foco existente, evitando ao mesmo tempo o isolamento de qualquer parcela do território e garantindo a segurança tanto dos centros ou regiões importantes da atividade básica como dos elementos fundamentais da infraestrutura económica. Portanto, cooperava na ação psicossocial e no apoio às populações. Agora vou-me dedicar um pouco às operações de grande envergadura. A Operação Águia foi a grande operação de partida desencadeada pelas forças portuguesas e visando a eliminação da guerrilha no Planalto dos Macondes. Durou de 2 de julho de 65 a 6 de setembro de 65. A grande operação Nogórdia decorreu de 1 de julho a 6 de agosto de 70. Esta operação, no período do general Causa, considerava, o próprio general Causa, a mais importante de todas quantas até hoje se realizaram em Moçambique. Importante quanto ao potencial de combate empregado e importante quanto ao objetivo a atingir. O então comandante-chefe, em mensagem às forças que iriam participar na operação, especificava-lhes a missão: destroçar o inimigo que, armado, pretende dominar a região, libertar as populações escravizadas, restabelecer a ordem e a paz. O conceito de operação estava assente numa estratégia de cerco e batida, empregando grandes meios e procurando isolar o Planalto dos Macondes para posterior assalto e destruição das bases Gungunyana, Moçambique e Nampula. Estes objetivos, alcançados a 7, 6 e 15 de julho, encontravam-se abandonados, situação minimizada pelo comando português, dado que a operação não fora desencadeada de surpresa. Pelo contrário, o aviso fora claro e todas as populações e guerrilheiros, numa tentativa, foram todos avisados, numa tentativa infrutífera de efetuar a recuperação de ambos com o mínimo de sangue. A Operação Nogórdia foi uma grande operação militar de características eminentemente convencionais em ambiente subversivo. Apesar de se reclamar que os objetivos propostos foram atingidos, aquela operação produziu o efeito de um murro no ninho de vespas.
e era a operação que o professor Silva Cunha falava muito, a operação Morro no Ninho de Vespas. Esta atuação constituiu uma viragem. Depois dela, a Frelimo esteve em permanente ofensiva. Além das grandes operações, salientar que o dispositivo das Forças Armadas evoluía conforme os avanços concretos e a ameaça da Frelimo. A inversão do curso da guerra para o reorientar das ações da Frelimo para o distrito de Tete e para o avanço em direção ao sul fez segurar parte dos efeitos da ação militar desencadeada até então. O comandante-chefe tentou neutralizar a expansão subversiva, nomeadamente garantindo a proteção dos objetivos económicos e dos eixos de comunicação, procurando não descurar também a promoção socioeconómica das populações que tinha sob seu controle. Isto apesar de responsabilidades primárias da ação social competir às autoridades civis. As Forças Armadas ultrapassaram, assim, as suas competências, também, com isso, assumindo o ónus de aguentar a guerra. O primeiro ataque a Manica e Sofala foi lançado em 25 de julho de 72. Em termos militares, a grande ameaça da Frelimo que acabou por se concretizar foi a passagem para o sul do Zambeze. Facto inicialmente pouco relevante para o poder português, mas preocupante para a Rodésia. Para Portugal, o perigo da passagem residia na aproximação à beira. A partir daí, foi difícil travar a progressão das atuações armadas da Frelimo porque não havia forças militares suficientes. O esforço estava concentrado e não houve tempo de trabalhar adequadamente as populações para fazer o muro, como no Messalo, a norte, com as populações de Macua. Fizeram esforços de aldeamento muito grandes, conseguiu-se ainda recuperar muita população, mas não foi com a mesma consistência que a norte. Tanto mais que não havia a mesma tensão étnica entre Macus e Macondes. Em 72, logo após a Nogórdio, e com o acentuar do esforço da Frelimo para sul, nomeadamente em relação a Tete, as operações do Niassa e em Cabo Delgado foram praticamente abandonadas pela Frelimo e a sua atuação passou a adotar mais a vertente psicológica. Em Cabo Delgado, a Frelimo exercia intensa ação de aliciamento sobre as populações africanas, sobre as populações africanas, elementos das forças policiais, organizações militarizadas e corpos administrativos. Procurava beneficiar do seu apoio, nomeadamente no que diz respeito a informações, fornecimento de meios de subsistência e de desgaste das estruturas contra-subversivas. No Niassa, onde continuava a carência da estrutura de contra-subversão, a Frelimo possuía algumas ótimas áreas para refúgio, como a Serra Gessi, o Planalto de Miandica e Chiconono e Chipamulo. A área afetada da subversão estendia-se pela fronteira oeste e norte até à linha geral de Catur, Malapissa, Rio Lugenda, Meridiano de Candu. Em Tete, onde a subversão violenta afetava todo o distrito, exceto a Angónia e a região de Doa-Mutarara, exatamente, além da atuação sistemática sobre as populações, a Frelimo procurava dificultar a conclusão da barragem e a exploração das infraestruturas económicas já implantadas. Bom, a construção da barragem foi uma manobra, constituíram-se comandos da Zona Especial Tete, o comando das cargas críticas, foi uma grande manobra logística e operacional para garantir a construção da barragem e a segurança dos postos que transmitiam a linha. Era o homem das operações, era o General Cabral Couto. Muito interessante, uma manobra militar muito interessante. Bom, a sua atividade da Frelimo caracterizava-se pela reação à atuação das Forças Armadas, pela flagelação e ataques a estacionamentos, a ação sobre meios aéreos e forças em operações. Em simultâneo, atuava sobre as populações. Não só o aliciamento, mas as ações violentas desempenhavam aqui também papel de destaque, pois dificultavam a condição de vida e desacreditavam a proteção concebida pelas Forças Armadas, provocando o desequilíbrio psicológico das populações que mantinha sob seu controle. Aquela frente atuava já nos distritos da Beira e de Vila Perry, reagindo à atividade das Forças Armadas com as já tradicionais flagelações e ações sobre vias de comunicação, criando graves problemas políticos, económicos e mesmo psicológicos junto às populações. A zona afetada era limitada a sul e a leste pela envolvente Machipanda, Inchope, Moanza e Vila Fontes. A subversão não se manifestava sob formas violentas nos distritos Nampula, Ilha, Inhambane, Gaza e Lourenço Marques, embora se tivessem referenciado a ações de aliciamento e até de agitação. Em janeiro de 74, tendo em consideração a sul dos rios Luenha e Zambeze, nomeadamente a sul do rio Pungue, e os previsíveis objetivos a alcançar pela Frelimo, tornava-se imperioso o reforço do Comando Territorial Civil, pelo que se procedeu aí a uma remodelação do dispositivo de forças e ao reforço com 13 grupos de instrução que estavam, em princípio, estariam prontos, considerados disponíveis.
Mas face ao agravar da situação na região de Inhaminga, visando o corte do caminho de ferro, tornava-se indispensável eliminar a Frelimo nessa área, sendo reforçado o subsetor daquela localidade. A área afetada em Cabo Delgado estendia-se desde a fronteira norte até à estrada Balama-Montoesa-Ancoabe e desde a linha geral Negumano-Balama até ao Índio. Tem aqui o mapa, eu volto atrás, mostra a situação, isto não dá a volta atrás, mostra a situação, sobretudo em 74. Ao nível da ação psicológica desenvolvida no território, foram várias as frentes de atuação, como, por exemplo, sobre as populações africanas e europeia, sobre as Forças Armadas e em proveito das operações, mas muito importante, consideramos ter sido a manobra psicológica sobre as comunidades muçulmanas. A este nível foi traçado um plano de ação pelo Serviço de Coordenação e Centralização de Informações de Moçambique para acionamento da massa muçulmana e que passava por 4 fases: detecção, captação, comprometimento e acionamento. Em Moçambique, também se exerceu um esforço socioeconómico assente na assistência sanitária e educativa e na estratégia de colunado e aldeamento. Destacamos ainda o papel das informações, com o seu estudo sobre as religiões e as populações, que muito contribuíram para uma mais eficaz ação psicológica e uma melhor orientação da ação socioeconómica. E pronto, era isto que eu vos tinha para transmitir. Estou disponível agora para as vossas perguntas. Muito obrigado. Até, como eu tinha dito, o modelo é perguntas só do moderador, depois encerramos a sessão YouTube e depois abrimos a sala para quem quiser colocar questões ao nosso coronel. Estejam à vontade, mas depois fecharmos o YouTube. Obrigado, Major. Muito obrigado, Cabo Proença Garcia, pela clareza da tua exposição e pela forma sintética e objetiva com que resumiste 13 anos da história de Portugal. Eu tenho aqui um ou dois assuntos que gostaria que aprofundasses, se for possível. O primeiro tem a ver com o papel dos serviços de informação, que muitas vezes os próprios agentes dos serviços de informação operavam conjuntamente com forças militares, outras vezes em separado, e gostaria que nos falasses sobre qual é que foi efetivamente o papel e a importância dos serviços de informações na resposta portuguesa à subversão durante o período de 68 e 74, não é? Quer nos territórios da Guiné, quer nos territórios de Moçambique. Bom, as informações faziam parte da chamada resposta possível a uma das áreas. E as informações, eu sem atividade de intelligence, sem conhecimento das populações, sem conhecimento da situação, não consigo conduzir operações militares, não consigo conduzir uma eficaz ação psicológica, não consigo conduzir uma eficaz ação política, porque a componente política tem que estar bem informada. Quem é que contribuiu para estas informações? Havia vários órgãos de pesquisa civis e militares e que produziam informações. Ao nível tático, produziu muito bem as unidades militares, com as suas unidades de reconhecimento, porque todo soldado é um órgão de informações, recolhe, relata o que observa. Mas havia o Serviço de Informações Militares, havia a PIDE, que produzia informação tática fantástica. Não se esqueçam, quando foi da descolonização, depois do 25 de Abril, a PIDE no ultramar foi transformada em serviço, eles foram integrados no Serviço de Informações Militares, porque eles de facto conheciam bem o terreno. Há relatórios fantásticos preservados no Arquivo Histórico Militar, nos subintrepes, magníficos feitos e relatórios de intelligence muito bem feitos. E depois havia o Serviço de Coordenação e Centralização das Informações nos 3 teatros, mas em Guiné era o Renato Marques Pinto, lembra-se do jornal Marques Pinto que criou isso, em Moçambique já não recordo quem criou, mas havia o Serviço de Coordenação e Centralização das Informações, que procurava reunir o contributo que havia dos vários órgãos que faziam pesquisa e faziam análise. Mas era um órgão civil, o Serviço de Coordenação e Transição de Informações de Moçambique era um órgão civil, dependente do governador, mas vejam, tinha um contributo depois para a atuação militar. E na componente psicológica, este plano que eu vos referi, que foi feito em Moçambique, era um velho amigo que tenho muita estima pelo professor Fernando Amaro Monteiro, que era o grande especialista, e ainda é o grande especialista no Islão, que ele trabalhava para os serviços e era ele que desenhou esse projeto de ação psicológica, mas foi desenhado num serviço de informações e não em nenhuma repartição do Estado-Maior-General ou nenhuma repartição do Comando-Chefe. A produção de informações era diversa, foi então preciso criar algo que centralizasse
nos teatros, mas depois também em Portugal. Né? Porque havia o Ministério do Ultramar, havia o Ministério dos Negócios Estrangeiros, também produzia informação, recolhia e continua, os seus telegramas fantásticos são o grande órgão de recolha de informação, ao nível estratégico e político, mas isso depois foi necessário criar uma estrutura que centralizasse, sobretudo para o esforço nos teatros. Então criaram-se esse serviço de coordenação e centralização de informações. Porque senão a informação era muito dispersa. E para a forma de atuação a nível político-diplomático seria feita em Lisboa, onde contribuiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros e os Ministérios, não só da Defesa, mas do Exército e outros, contribuíam com a produção de informação para o apoio da manobra política, mas depois no teatro era fundamental a PIDE, tinha uma boa informação tática, muito precisa, e eram fundamentais a componente militar que tinha, com as suas unidades de reconhecimento, sobretudo informação tática, mas a informação tática depois não se traduzia na ação socioeconómica. A ação socioeconómica precisava de ter mais informação, e então, por exemplo, ao nível dos comandos-chefe, havia, nas segundas repartições, produziram-se estudos magníficos, que eu aqui alguns deles referi, sobretudo sobre o estudo das populações, o estudo das religiões, e depois há um subintérprete de Moçambique sobre religiões que é muito curioso, porque retrata onde é que estão as missões protestantes, até onde é que vai o islamismo, quem eram os bispos, e depois a ação dos bispos católicos é um documento que é original porque tem dupla classificação, enquanto o subintérprete é todo confidencial, depois tem um anexo que é classificado secreto, que é a parte dos bispos católicos, que nem toda a gente podia ler, e como sabemos, alguma oposição do bispo da Beira, do bispo de Vila Cabral e por aí fora. Mas esse levantamento e esse reconhecimento era feito pela segunda repartição. E esses estudos, eu não sei até que nível chegavam, mas penso que até ao nível de comandante de companhia aquilo é distribuído. Por exemplo, eu ia para uma determinada região. Eu tinha que saber qual era a língua nativa que se falava, qual era a região que ia encontrar, quem era o rego, quem era a autoridade tradicional. Bom, isso era importante saber. E essa informação, em princípio, devia chegar até ao nível do comandante de companhia. Mas vinha do comando-chefe. Sei que houve casos onde isso não aconteceu, mas essas falhas às vezes acontecem. Mas é fundamental o papel da intelligence para o resto, para as outras vertentes todas da ação política, socioeconómica e psicológica e militar, porque sem boas informações, as outras atuações podiam sair falhar o alvo, não é? Chegava lá e eles já lá não estavam, ou a atuação psicológica sobre uma determinada população, de uma determinada etnia, eu podia não ter o conhecimento cultural dessa etnia e o que eu estava a fazer era contraproducente. De maneira que estes estudos feitos, sobretudo subintérpretes, eram muitíssimo importantes para a preparação dos quadros que iam atuar. Muito obrigado. Tens de carregar no micro, não sei como agora já está ligado. Uma outra questão que eu gostava que também nos falasse um pouco, que é sempre um aspecto que fica assim meio escondido, é a questão do apoio de países exteriores ao conflito, e que prestaram apoio aos dois lados da guerra, no fim de contas. O que eu te pedia era se poderias identificar, no caso da Guiné e no caso de Moçambique, quais foram os apoios, de que países e de que forma é que se concretizaram? Os apoios a Portugal, políticos foram-se perdendo, não é? Mas ao nível militar, quer dizer, a nossa arma era a G3, não é? A Alemanha apoiava-nos, a França apoiava-nos, pelo menos militarmente e na assistência de equipamento. E também ao nível da intelligence. Agora, quem tinha grandes apoios locais eram sobretudo os diversos movimentos, quer dizer, dos países vizinhos, quer dizer, na Guiné havia incursões que começavam no Senegal e transitavam para Conakry, eles atravessavam naquela zona lá de cima de Canclifá, que é no Nordeste, eles saíam do Senegal e atravessavam, faziam as suas ações e transitavam para o Conakry. Foi de tal forma o apoio que Conakry deu que levou à Operação Mar Verde, que depois o Alpin Calvão veio desencadear a Operação Mar Verde para tentar libertar
prisioneiros de guerra, com sucesso libertou, destruir os MiGs, apanhar o Amilcar Cabral. O apoio da Guiné-Conakry foi muito importante. O do Senegal, sobretudo na zona de Casamance, insistia, mas o político dividia-se muito. O apoio do Senghor era uma... não se pode dizer que apoiasse o poder português, mas também não apoiava determinantemente o PAIGC. Mas não impedia as atuações do PAIGC. Em Moçambique, quer dizer, os países da chamada na altura, penso que eram os da linha da frente, quer dizer, a Rodésia e a África do Sul, que levou aos exercícios de Alcora, era na chamada faixa de Matabeles, que ia de Benguela até à Beira, a chamada faixa da Operação dos Matabeles, onde esse exercício de Alcora, com o apoio dos regimes brancos, da Rodésia e da África do Sul, existiam. Em relação à Frelimo, o apoio vinha, sobretudo, da Tanzânia, do Malawi. Houve uma altura que estava mais controlado, banda com grande influência de Jorge Jardim. O general Pesara Correia contou aquela história dos Young Pioneers dele e não sei o que, muito interessante, mas do Malawi em princípio estava mais contido, mas as bases da Frelimo eram para além do Rovuma, sobretudo, e na Xingué, isso, a maneira que a Tanzânia tinha ali apoios locais muito, muito importantes, e depois Zanzibar, Tanzânia, Tanganica e Zanzibar. Isto localmente. Depois, a Rússia e a China, claro que apoiavam os movimentos independentistas, quer dizer, o Savimbi tinha apoio, em Angola tinha apoio da China, todas os quadros, alguns deles que depois vieram frequentar a Academia Militar, já no meu tempo, já no pós-guerra, já depois das independências, tinham sido formados na Rússia. E nós temos hoje amigos, todos nós temos amigos angolanos e moçambicanos que foram formados na Rússia e outros na China, ou nos dois sítios, ou nos dois sítios, e em Cuba também. De maneira que esses tinham apoio, não só, tinham até conselheiros militares na realização, a acompanhar as operações, era uma espécie de cooperação militar que eles tinham, com conselheiros chineses, com conselheiros cubanos, e isso mantém-se. Em alguns dos teatros de operações, em alguns dos países, isso hoje ainda se mantém esse apoio. De maneira que esse era o apoio das grandes potências, mas depois, para as operações militares, eram sobretudo os países vizinhos que desempenhavam um fator que era diferenciador, porque depois, na Guiné, com facilidade, no período do general Spinoza, à zona de Casamansa, foram-se várias vezes. Aliás, fez essa operação que há bocado falámos, Mar Verde, uma operação colossal. Veja-se como é que foi possível realizar uma operação daquelas, invadir um território de um país vizinho. As incursões, o hot pursuit, isso acontecia com frequência. E depois havia reclamações das Nações Unidas e tal, mas essas incursões pelas nossas forças nos territórios dos países vizinhos eram frequentes. Eu não encalço dos movimentos que se opunham e que tinham as suas bases do lado de lá. Isto, inicialmente, e depois quando começou a haver as chamadas áreas libertadas, eles a controlar, é curioso que apesar dessas áreas, a componente militar portuguesa nunca deixou de poder realizar as operações, onde quer que fosse, sempre foram onde quiseram. Tirando na zona ali, na Guiné havia aquela zona das populações sob duplo controle, nomeadamente na zona de Medina do Boé, que foi, o general Pedro Cardoso chamava aquilo estratégia de armamento, ou seja, a gente retirou completamente Guilés, Guidais, retirámos completamente as forças, mas não deixámos de fazer o controle com algumas intervenções militares. Nós podíamos ir a toda a parte do território, mas já não tínhamos a quadrícula lá estabelecida. Ou seja, os teatros são muito diferentes, não é? A Guiné é mais pequenino, era mais complexo. Não sei se... João, ainda temos mais 5 minutos. Temos mais 5 minutos. Só mais uma questão. Esta é um pouco mais subjetiva, porque tem a ver com a personalidade das pessoas. Há pouco falaste do General Spínola, falaste do General Cousa da Riaga. Nós sabemos que a personalidade dos comandantes afeta sempre a forma como comandam. No caso destes dois comandantes, em tua opinião, de que forma é que aquelas duas personalidades, diferentes um do outro, influenciaram o modo como conduzir as operações militares e, de certo modo, o próprio curso da guerra? Bom, com o general Spínola houve uma mudança significativa, sobretudo por causa do esforço no Chão Manjaco, não é?
E houve o sucesso com a sua manobra de uma Guiné melhor. Mas depois ele saiu, quer dizer, ele privilegiou sobretudo a manobra socioeconómica, mas nunca deixou de ter a componente militar, porque senão a socioeconómica não era possível realizar. E essa foi a grande diferença do Spínola, foi a componente socioeconómica. Mas depois criou debilidades na componente militar, que depois o Tencourt Rodrigues veio levar com essas debilidades, com essas fraquezas. Em Moçambique, eu daquilo que gostei de Moçambique, eu falo sempre no Calusa da Riaga, porque tive o privilégio de o conhecer e conversar algumas vezes com ele, que era um homem muito dinâmico, muito energético, mas não devia ser trato fácil, quer dizer, houve a junção, quando eu falei na concentração de poderes do Governador-Geral e do Comandante-Chefe, que isso, logo no início da conflitualidade, depois com o Calusa isso deixou de ser possível. Ele teve, na ação militar, foi importante a instalação do quartel-general em Nampula, mas ele era só comandante-chefe, já não era governador-geral. E fez a vida negra, já não lembro do nome, que era major de engenharia, mas ele era general, não aceitava ter um governador, aqueles problemas das hierarquias. Com o Calusa, eu acho que ele tinha uma boa ideia para a guerra, mas teve o problema que nós, foi uma boa aprendizagem, é evitar o tal murro no ninho de vespas, quer dizer, em vez de tentar conter os elementos da Frelimo, espalhou-os, tornou muito mais difícil a manobra depois para quem vinha a seguir. Mas no período dele foi fundamental para a realização de Calarabassa, foi uma operação muito bem conseguida. A Nogorde, militarmente é muito interessante de se estudar, mas acho que foi um erro a forma como de facto veio provocar um efeito do espalhar da subversão. Curiosamente, um homem que tinha uma abordagem diferente da guerra em Moçambique era o general o Costa Gomes, que tinha uma abordagem completamente diferente da do Calusa. Duas personalidades diferentes, o que mostra que as lideranças são muito importantes na condução da guerra. O Calusa teve atuações muito interessantes, muito importantes, mas pronto, teve o seu período de atuação, depois foi substituído e mudou-se a forma de condução da guerra. Mas no período dele é que a coisa alastrou mais, sobretudo a partir de 72, quer dizer, ao dispersar as forças da Frelimo, ajudou-os a dispersar, pensou que perdeu o controle, e eles passaram para o sul do Zambeze, aí era impossível contê-los. Muito obrigado. Realmente o nosso tempo está a chegar ao fim. Então eu passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão. Está a chegar ao fim. Nós depois continuamos aqui na sala, mas permitam-me desde já agradecer a comunicação, o facto da comunicação ter sido resumida, passado alguns anos, foi bom cimentar o conhecimento, depois na praxis, no seu relacionamento quer com guineenses, quer com moçambicanos, e hoje recebemos aqui um resumo. Portanto foi importante, ficámos com claras mensagens. Permitam-me só, até porque temos aqui pessoas como a professora Maria Rosário de Mudo Barata, que eu saúdo, e o coronel Anisete Afonso, que também está connosco, já reparei ali, só para referir dois apontamentos, antes de fazer os agradecimentos finais. Em primeiro lugar, que o general Marcos Pinto continua connosco, e continua connosco, inclusive, a acabar uma obra sobre armamento do Exército Português, e é muito importante que ela está a ser coordenada pelo mestre João Tavares, em ligação direta com o nosso general. Eu já estive com ele há bem pouco tempo, está quase como o Kissinger, está quase ali a bater os 100 anos, mas tem uma cabecinha também como o Kissinger. Folgo muito, já que ele falou no Marcos Pinto. E depois a questão da análise dos relatórios, que é um desafio que o Anicete Afonso, o nosso coronel, tinha lançado em termos daquilo que é necessário para a investigação. Há muito trabalho aqui para os jovens investigadores, que está no Arquivo Histórico Militar à vossa espera. Análise de relatórios, quer das operações, quer das informações, quer dos assuntos civis, das várias áreas. Pouca gente vai trabalhar e agora tem um acesso muito mais fácil e conseguem rapidamente ter conclusões, até da área logística também, está a trabalhar inclusive o António Tavares, na nova geração de investigadores, não marcados pela emoção,
não marcados por tabus, mas marcados por projetos de investigação com fontes primárias. Estão lá à vossa espera. Isto é muito importante e o incentivo do projeto de investigação que temos abertos até ao final do mês, já não vai dar para fazer, alguns, era exatamente esse, acaba dia 30. Próximo ano. Temos que abrir outro, mas sobretudo para, até o dia 15 de outubro, para comunicações no CLOC. Meu general, caros amigos e sobretudo ao Proença Garcia, eu aproveito então para terminar esta parte do YouTube, agradecendo, mas deixando uma lembrança da Comissão ao Instituto de Estudos Políticos, a Comissão Portuguesa de História Militar, e ao meu general também uma obra que certamente vai gostar, de uma coleção maravilhosa. Também fica um incentivo para a Universidade Católica no seu conjunto, que são teses de doutoramento na área da História Militar, no projeto, no programa Temudo Barata. Estava ali a doutora Maria Rosário, da família do Temudo Barata, como sabem, mas é um projeto para tese de doutoramento. Esta é a última, é o 4º número, maravilhoso, sobre Sarmento de Beiros, muitos sabem, foi militar, mas também político. Em termos políticos correu mal, em termos militares como piloto aviador correu tudo bem. Meu general, muito obrigado. Obrigado. A mesma obra para o Proença Garcia, que faz parte do júri, portanto agora tem um livro. Faz parte do júri, tem um livro. Muito obrigado. Mas ele tem a biblioteca aberta. Muito obrigado, meu general, se me dá licença, encerrava o YouTube neste momento, agradecendo.